E o tema principal da nossa mensagem hoje é sobre etapas. O título da nossa reflexão hoje é a importância de vencermos etapas ou as etapas para vivermos os propósitos de Deus. Anota aí, a importância de vencermos etapas para vivermos os propósitos de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, no livro de Josué, no capítulo 1. Esse é um texto muito conhecido. Aqui mesmo nós já refletimos diversas vezes sobre esse texto. E a palavra de Deus, ela se renova cada vez que você volta a ela. O Espírito Santo te conduz de uma maneira dentro do mesmo texto. Amém? Antes de iniciarmos a nossa leitura, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que temos o privilégio e a oportunidade de meditar na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, que Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor a falar através das minhas vidas. Como eu sempre peço ao Senhor que as minhas limitações não venham atrapalhar ou impedir o Seu agir a favor do Teu povo através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Comprometi a Moisés: todo lugar onde puser os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hetitas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 10 agora. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordene ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E que contexto nós temos aqui então? Como diz aqui o início do texto: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Moisés já havia morrido. Moisés conduziu esse povo. Moisés tira esse povo, vem com esse povo do Egito. Moisés não entra na terra, mas é passado para Josué essa missão de dar continuidade e conduzir ao povo aquilo que Deus tinha estabelecido para aquele povo. Nós temos muitos textos aqui e eu vou buscar abreviar, porque senão a mensagem vai ficar longa, mas não tem como eu não fundamentar para poder construir uma base, contextualizar para efeitos de raciocínio. Nós vamos começar no capítulo 12 do livro de Gênesis. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, Gênesis 12, 1 ao 7. E depois nós vamos ler alguns textos aqui, gente. E eu vou fazer referência a esses textos, não vou me aprofundar para que, como eu falei, a gente não alongue a mensagem. Gênesis 12, a partir do verso 1. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus chama Abrão, até aqui Abrão, depois Abraão. Mas quando eu me referir aqui, eu já vou para Abraão, tá? Não vou ficar no Abrão. Abrão, pai excelso, o pai de um povo. Abraão, pai
de multidões ou pai de nações. É uma outra condição quando Deus muda o nome. Nós ouvimos aqui, quando Deus muda o nome é que Deus tem uma aliança, e aqui já é na aliança que Deus muda o nome de Abraão para cumprir aquilo que ele chama. E ele diz: por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus tem um chamado para Abraão, para através de Abraão, a partir de Abraão, abençoar todos os povos da terra. Então Deus estabeleceu um propósito a partir de Abraão. E aquilo que eu falei aqui com relação aos propósitos. No verso 4 desse capítulo diz assim: partiu Abraão como lhe ordenara, e o Senhor lhe foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã partiram da terra de Canaã e lá chegaram. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão que havia falecido, e ele adota esse sobrinho e leva esse sobrinho, traz esse sobrinho com ele na partida. Então ele obedece o chamado de Deus e parte para a primeira etapa, para uma terra que ele nem sabia, mas foi por fé. Então Deus tinha um propósito, estabeleceu um propósito, tinha etapas que Abraão tinha que seguir. E aí Abraão segue com seu sobrinho, e Abraão prospera muito, tanto ele quanto Ló, e chega num determinado momento, a Bíblia diz que a terra não podia comportar os bens dos dois, e começou a haver desavença entre os pastores deles lá, e eles se separam, vão se separar. E no capítulo 13, a partir do verso 14, capítulo 13, verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra do alto a baixo, de um lado ao outro, porque darei a você. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Então Deus havia feito uma promessa que daria uma terra especial para Abraão, para a descendência, e numa outra condição, numa outra promessa, que faria dele um grande povo, abençoaria, multiplicaria a descendência de Abraão. E aí é interessante, porque isso se cumpre em parte no Egito, mas Deus dá um aviso acerca de uma etapa que a descendência de Abraão viveria. No capítulo 15 de Gênesis, a partir do verso 15:13 diz assim: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravo, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Verso 17: depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogueira esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadumeus, dos hetitas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Eram os povos que habitariam ali, e ele daria a terra. E é interessante porque Deus avisa ele: eles serão cativos, eles se tornarão cativos lá, mas eu vou livrá-los e eu vou tirá-los de lá.
No tempo oportuno, essa etapa vai ser vencida e eu vou tirá-los de lá. Então Deus avisou que esse povo seria escravizado. Mas essa etapa, ela tinha que ser vencida e seria vencida em Deus. O próprio Deus é que conduziu e que permitiu. E esse povo vai para o Egito através de José. Nós conhecemos a história. José, vendido pelos seus irmãos, vai parar como escravo no Egito. Depois se torna governador do Egito, manda trazer o pai, e o pai vai com toda a família, e aí se abriga lá no Egito. Vamos ver Êxodo capítulo 1, a partir do verso 6. E aí José vai para lá, e eles prosperam, José prospera, José dá o melhor da terra para aquele povo descendente de Abraão. E aí se cumpre aquilo que Deus havia falado sobre eles serem escravizados numa terra. E aí em Êxodo 6 diz assim: ora, morreram José a todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, se tornaram numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso, mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos no caso de guerra. Aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Então se cumpre aqui o que Deus havia falado a Abraão, que a descendência dele passaria por isso e teria que vencer essa etapa. E aí Deus vê o sofrimento daquele povo e chama Moisés. No capítulo 3, no verso 1, a partir do verso 7, pegar do 7. Disse o Senhor, de fato, a Moisés, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. No Egito tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegaram a mim e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então Deus confirma de novo, repete o mesmo povo, repete a mesma terra, confirmando aquilo que ele já havia falado lá atrás com Abraão, e ele vem confirmando, e se cumpre aquilo que Deus falou. Eles vão para lá, eles são escravizados, e a Bíblia diz que Deus ouve o clamor daquele povo e chama Moisés. Eu aqui estou encortando, não fui nem no nascimento de Moisés, já estou indo direto no chamado, não vou nem aqui no ponto que Moisés ainda tentou se esquivar, dizendo que quem era ele, mas ele cumpre e ele vai. E no capítulo 12 de Êxodo, no verso 31, Deus chamou Moisés para que libertasse aquele povo. Deus opera lá e libera diversas pragas sobre o Egito para que liberasse o povo. E depois de toda essa condição, no capítulo 12, no verso 31, diz assim: naquela mesma noite Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Leve os seus rebanhos como tem dito e abençoe a mim também. Então o Faraó libera, inicialmente ele libera, ele diz: vão, leva os seus bens, mas olha só, me abençoa aqui. Ele entendia que aquele povo estava
debaixo da bênção do Senhor. E de fato aquele povo era portador, descendência de Abraão, portador de bênção na humanidade. E no capítulo 14, o capítulo seguinte, no verso 8, nós vamos ver a partir do verso 8, nós vamos ver essa saída. E diz assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e estes perseguiu os israelitas que marcharam triunfantemente. Então, o próprio Deus que conduzia, endurecia, Faraó falou: pode ir embora, mas aí, quando ele sai, o coração dele é endurecido, e aí diz assim: o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e cavaleiros de infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, de fonte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram: Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo do egípcio do que morrer nesse deserto. E aí é interessante, porque eles preferiam ser escravos lá do que sair supostamente para morrer no deserto. E eles dizem: ó, nós já tínhamos falado com você lá, nós não queríamos sair, a culpa é sua, você que nos trouxe, nós queríamos, sei lá, ficar lá. E aí Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. Ou seja, os egípcios que vocês viam, vocês não vão ver mais. Vocês saem de um lugar, acabou a história, vocês venceram essas etapas. Esse passado vai ficar lá no passado, acabou, passou. Vocês não vão ver mais os egípcios. É uma nova vida, é um novo tempo. Disse: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó, de todos os seus exércitos da guerra e de seus cavaleiros. E aí, Deus anuncia isso: vocês não vão ver mais, eu vou livrar vocês. E no verso 21 desse capítulo, a partir do verso 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita, outra à esquerda. Os egípcios perseguiram, e todos os cavalos e carros de guerra, cavaleiros de Faraó, foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da colina de fogo, a nuvem do Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou o mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, e todo o seu exército, Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. Os israelitas viram egípcios mortos na praia, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então, propósito de Deus nesse sentido de tirar esse povo de lá. Deus faz uma promessa,
a Abraão, cumpre todo esse roteiro dessa promessa. E aí voltamos ao nosso texto base em Josué. E por que era necessário nós construirmos essa base para nós entendermos aqui? Porque para vivermos os propósitos de Deus nós temos que vencer etapas. Aquele povo venceu etapas. Duas grandes etapas precisavam ser vencidas. Primeiro, sair da escravidão lá do Egito e atravessar o mar. E a segunda, atravessar o Jordão, para poder desfrutar, tomar posse daquilo que Deus tinha reservado já para aquele povo, o seu povo. E é interessante que no capítulo 3 de Josué, a partir do verso 7, diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegar às margens das águas do Jordão, pare junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitos, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante dele. O Jordão transbordava de ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão, seus pés tocaram na água e a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zareta, e as águas que desciam para o mar de Arabá. É interessante que é semelhante ao que Deus fez no mar. Da mesma forma que ele abriu e que ele parou lá, abriu aquele espaço e aquele povo passou em terra seca, ele torna a fazer com o Jordão, e era no período da cheia, o Jordão estava transbordando, e para e eles passam. E aí no capítulo 4 de Josué, no verso 18, diz assim: quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés na terra seca. As águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram o que antes as margens. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu o Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu 12 pedras tiradas do Jordão e disse aos israelitas: no futuro, quando os filhos te perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, explique a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivesse atravessado. O Senhor, seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho. E aí é interessante, porque para tomar posse da bênção que Deus tinha já reservado, separado para aquele povo, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que atravessar o Jordão. Eles já haviam saído do Egito, já haviam sido libertos daquela condição de escravidão, já tinham passado pelo deserto. Semana passada nós conversamos aqui, meditamos acerca do deserto, falamos da pedagogia do deserto,
Acho que aprendemos aqui, ao longo de 2022, não vamos esquecer, 3 tipos de deserto: deserto físico, deserto existencial e o deserto espiritual. Esse povo, quando saiu de lá, ele experimentava isso. E é interessante que eles cumprem essa etapa, e cabia a Josué os atravessar. 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 1, nós vamos ler 4 versículos aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1. Porque não quero, irmãos, Paulo falando aos Coríntios, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Nossos antepassados passaram pela nuvem. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Paulo está aqui chamando a atenção dessa igreja, e depois, isso aqui ele chama atenção duro aqui para essa igreja de Corinto, mas não vamos entrar nessa questão. A nossa questão é aqui que ele, simbolicamente, ele compara essa passagem dele com o batismo. Eles foram batizados em Moisés, eles passaram daquela situação. Trazendo para nós agora, depois de nós termos feito essa viagem aí, né, talvez uma viagem cansativa, porque nós fizemos a pé, né? Tinha que fazer a pé, o povo fez essa viagem, mas era necessário para nós chegarmos nesse ponto e pensarmos o seguinte: o que essa história, gente, tem a ver conosco? O que é a trajetória desse povo que faz 2 travessias importantes, uma pelo mar e outra pelo Jordão? O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver conosco hoje, povo de Deus, vivendo nesse tempo? Primeiro, nós somos povo de Deus como eles. Tinha uma bênção estabelecida a partir de Abraão sobre aquele povo, irmã Mônica, e essa bênção é estendida a nós, povo de Deus, filhos espirituais de Abraão, somos nós. Tem uma bênção, Reinaldo, sobre as nossas vidas, tem propósito sobre as nossas vidas. Então aquele povo, gente, ele era tirado dali, ele tinha que passar pelo mar como uma espécie de batismo, para ele depois atravessar o Jordão e possuir terras que já estavam separadas, bênçãos que já estavam preparadas, Luiz Henrique, para nós, povo de Deus. Só que aqui Paulo fala, nesse capítulo 10 de Coríntios, que eles passaram, mas que Deus se desagradou de alguns, e eles ficaram, e eles não atravessaram o Jordão. Daquela geração que saiu, apenas Josué e Caleb entrou, nem Moisés. Então o que eu aprendo aqui e quero trazer para nós hoje: Deus nos libertou. Você foi liberto? Você foi alcançado? E lá, quando aquele povo seguia, que os egípcios perseguiam antes dele entrar no mar, diz que Deus separou, era luz para os israelitas e era treva para os egípcios. Ele separou. Colossenses diz que nós fomos tirados do império das trevas, não é isso? Nós fomos tirados de lá. 1 Pedro 2, Paulo fala isso também. Nós fomos trazidos, Valéria, para a maravilhosa luz. Então um dia, Sueli, nós estávamos escravizados. Aquele povo estava escravizado fisicamente. Nós não ficamos lá no Egito. A nossa escravidão era outra. Reinaldo, qual era a nossa escravidão?
Nós vivíamos em trevas, mas Ele nos tirou. Amém? E aí nos tirou, nos libertou. Passamos pelo batismo. Amém? Amém? Todos nós, faz assim para mim. Amém? Aleluia. E aí chegamos num ponto crucial, que é para atravessar o Jordão, irmã Mônica. E aí corremos o risco, Jô, de sermos libertos, saímos das trevas, viemos para a luz, Valéria, descemos as águas, estacionamos e não atravessamos o Jordão. Isso me dá angústia, porque eu estava conversando com uma pessoa essa semana e era exatamente isso que ela conversava com uma outra, e a outra falou para ela assim: eu fico agoniada, porque eles não atravessam o Jordão, e eu fico angustiado, porque eu vejo pessoas com potencial, pessoas que foram chamadas por Deus, o povo de Deus não atravessa o Jordão. Já está liberado. Nós temos que atravessar o Jordão. Tem conquista para nós. Já está separado. Deus tem um compromisso com o povo dele. Deus tem uma aliança com o povo dele. E por que você não atravessa o Jordão, meu irmão? O que te impede de atravessar o Jordão? O que tem te impedido de atravessar o Jordão? Eu não sei, você sabe. É medo? O que Moisés falou para aquele povo? Não tenha medo, fica tranquilo, porque Deus vai à frente. E ele falou com Josué: eu estarei com você. Um dia só? Todos os dias? Nós vimos aqui João. Agora fui lá, eu ia repetir o texto, fui na dele de João, ele errou, eu fui junto, ato falho. Mateus capítulo 28, né? Dos 18 ao 20, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente se engana. E aí, é esse chamado. É discípulo da onde? Só da Covanca? Só de Itaipuaçu? Nem lá Itaipuaçu, minha irmã? Não, só do Barreto? Não, da onde? De todas as nações. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós. Quem? Quem? Espírito Santo. E serei minha testemunha onde? E é isso a gente sabe. Então, aquela promessa era para aqueles discípulos, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra não, porque eles não chegaram aqui. E aí somos nós, novos discípulos, e outros chegarão aonde nós não vamos chegar. Eu sei que já tem gente lá na terra para onde eu vou, mas eu vou lá. Paris me aguarda, o revoar, né? Oui, mademoiselle, oui, madame, oui, monsieur. É assim, Valéria? Já estou praticando por conta. Então vamos estar lá, nós vamos avançar. Então tem lugares específicos, tem bênçãos reservadas para nós. E aí nós ficamos travados, querido. Luiz Henrique, Jordão está ali, filho. Porque era mais fácil atravessar o mar Vermelho ou o Jordão? Ainda bem que era em terra seca, né, irmã Mônica? Se fosse a nada, eu estava perdido, alguém ia ter que me levar, porque eu não sei nadar, né? E aí, nós precisamos avançar. Aí você fala assim, talvez você esteja falando, Senhor, de misericórdia. Talvez você esteja se vendo exatamente nesse ponto aqui. Mas, Senhor, isso não é um privilégio só meu e seu não, Senhor. Tem um homem de Deus, que foi segundo o coração de Deus, que ele enfrentou isso. E aí nós vamos fechar com ele.
primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, personagem que nós gostamos muito, e aí, né, é tão comum a gente ouvir assim: não, eu gosto de Moisés, eu outro, não, eu sou José, né, eu gosto de Pedro, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Davi. Vamos falar um pouquinho sobre Davi, o menino que derrotou o gigante, não é isso? Primeiro livro de Samuel, estou no segundo, deixa eu voltar aqui no primeiro, no capítulo 18. Aí nós vamos entender aqui uma coisa. Nós conhecemos a história de Davi, e eu não vou discorrer sobre a história dele aqui. Nós sabemos que Davi venceu etapas, sim ou não? A Bíblia diz, né, ele diz que ele venceu o urso, venceu um leão, e depois ele venceu o gigante, venceu Golias, né? Quando todo Israel estava paralisado, ele foi lá e venceu. E a motivação de Davi se dá no próprio texto, no contexto, quando ele fala assim: ó, qual é o benefício que quem derrotar o gigante vai receber? Vai isentar a família de impostos, acumular de riqueza, e o rei vai dar a sua filha. Vai ser genro do homem. Ser genro do homem, né, é um benefício em tanto, talvez até melhor do que a riqueza em si, porque já garantia, né, senhor? O passaporte estava garantido ali como genro do homem. E aí no capítulo 18, depois dele ter vivido isso tudo, depois dele ter derrotado Golias, no capítulo 18, no verso 17, olha a reação de Davi, um guerreiro valente. Olha a declaração dele, senhor. Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Nessa época Saul invejava Davi e projetava matar Davi. Pois Saul pensava: não matarei, deixo isso para o filisteu. Verso 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, quem é minha família, ou clã do meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Um homem corajoso, que já tinha feito o mais difícil, que era vencer a batalha, não se via em condições de ser genro do rei. Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá, ou seja, foi dada a outro. Ele tinha um direito adquirido, Francisco. Mas aí o medo, né? A forma que ele se via, Gênesis, a sua baixa estima que ele tinha, a sua autoestima baixa, causa isso com ele. E aí diz o 20: Mical e outra filha de Saul gostava de Davi, e quando disseram isso, Saul ficou contente e pensou: eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Olha o que Deus faz com ele. Ele já tinha perdido a primeira oportunidade, Reinaldo. Ele não atravessou o Jordão. Aí Deus fala: vou te dar a segunda oportunidade. Eu darei a ela serva de armadilha, fazendo cair na sua mão. Hoje você tem a segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Verso 22. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros estimam-se. Torne-se agora o seu genro. Verso 23. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se o genro do rei é fácil? Some pobre e sem recurso, né? Só faltava ser como aqueles espias, síndrome do gafanhoto, né? Eu sou pobre, né? Eu não tenho condições. E aí um guerreiro valente daquele, senhor, que enfrentou aquele gigante, enfrentava urso, enfrentava leão, Francisco, tinha um medo aqui. E a questão de Davi aqui, e aí isso é uma coisa importante para nós, talvez seja aí que você acabe ficando preso e não atravessando o Jordão.
porque pode ser que o Jordão que te prenda seja existencial, como era com Davi. Não era espiritual, não era físico. Tanto que na sequência aqui nós vamos ver, na segunda oportunidade, que como ele não ia, foi feita uma proposta a ele. Lógico que era uma armadilha, Saul estava projetando matá-lo. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recurso. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. E aí é interessante, porque ele não queria, mas quando fez a proposta, quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Ele não tinha problema, Sueli, com inimigo externo, Mônica. O problema de Davi era com os inimigos internos. Quando falou para ele: se você matar, você alcança o direito, pediu 100, Francisco. Ele trouxe 200. Que mudança de postura é essa? Porque que ele era livre, era determinado para matar esses inimigos. Pede 100, ele traz 200. E aí ele se sente capaz para ser genro do rei. Ele gosta da ideia, porque os inimigos de Davi eram no interior de Davi. E aí nós vamos entender aqui por que nós não atravessamos o Jordão, Luiz Henrique. Porque os nossos inimigos internos nos impedem, Reinaldo, de atravessar o Jordão, de desfrutar daquilo que já está separado da nossa bênção, irmã Mônica. Olha para aquele quadro ali. Quando nós chegamos aqui, Luiz, já tinha... Isso é lindo, esse quadro, isso é um trabalho de arte. Já estava esse quadro pintado aí. Nós já entramos aqui com esse quadro, não fomos nós que colocamos, gente. E nós temos o maior cuidado de preservá-lo. E diz ali: escolheu 300 homens para ir com ele. Juízes, capítulo 7, versos 5 e 7. Sabe de quem está se referindo essa história? Quem conhece a história? De quem está falando aí? De quem? Quem? Gideão. Aquele que Deus chamou para livrar Israel, levantou como juiz, e que Deus se refere a ele, homem valente, medroso que Deus dá. E Deus fala para ele: Gideão, é contigo. Aí ele falou: não, mas então dá uma prova que sou eu. Tá, então tá bom. Então faz o seguinte: eu vou botar o novelo de lã aqui na terra. Só molha só a lã e não molha a terra. Aí é um sinal forte, né? O orvalho vai cair e não vai molhar. Dia seguinte ele vai lá, está exatamente assim, Ana, aquela lã está lá, a lã molhada e a terra seca. Aí ele fala assim para Deus: bom, agora o senhor faz o contrário. Eita, falta de fé, né, rapaz? Que cara medroso. Você faz o contrário, molha a terra e deixa a lã seca. E Deus fez. E Deus ainda falou: pô, ainda tem medo aí, ainda tem gigante no interior desse cara. E ele convoca, né, um exército. Me corrija se eu errar o número aí. 32 mil. 30 ou 32 mil que ele convoca. Valéria, ele começa com essa multidão e vai separando, vai fazendo a seleção natural. Primo, aquele treinamento do BOP, só fica elite, capitão Nascimento. Aí só fica 300. Tem muita gente aí para ir com você.
para vocês dizerem que a glória é de vocês. Não, vai só com 300. São os 300 ali. E aí, não satisfeito da história, Deus chega para ele e fala assim: Gideão, olha só, não estou sentindo firmeza em você ainda. Desce, vai lá no acampamento do inimigo, vai lá. E ele chegou lá, tinham 2 sentinelas naquele acampamento, 2 homens conversando, 2 seguranças lá conversando. E aí um falou assim: rapaz, essa noite eu tive um sonho, né? Na realidade era um pesadelo, né, Valério? Essa noite eu tive um sonho que veio um pão rodando do céu, bateu na tenda do comandante, derrubou. Aí o outro falou assim: ah, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Depois disso, se até o inimigo, irmã Mônica, diz que você é vitorioso, pô, será que Deus vai precisar usar o inimigo, Francisco, para falar para você atravessar o Jordão, meu irmão? Sueli, será que ele vai precisar fazer isso conosco? Será que ele vai precisar usar o inimigo para falar: a vitória já foi decretada, Gênesis? Parafraseando, é tudo nosso. Não leve em consideração o linguajar, tá? É nós, é tudo nosso. Já está liberado, meu irmão. Quanto tempo você tem de evangelho, querido? 20, 30, 40, 50 anos. Tem gente até mais que caminhou com Moisés aqui. Reinaldo é um deles. Tem gente antiga aí. Tem gente que entrou na arca. Não entrou não. Né? Mas, e aí? O tempo passa, o tempo voa, né? Vou fazer propaganda aqui. E a poupança Bamerinos continua numa boa, você lembra? Já faliu. Então, nós temos que avançar. É tempo de avançar. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, querido. Levanta para marchar, meu irmão. Levanta para marchar, levanta. É para levantar. É para a gente atravessar o Jordão, querido. É pela fé. Eu vou ficar aquém do Jordão? Não. Eu vou para além do Jordão. Aí lembrando o pastor Kleber Lucas, né? Eu vou seguir com fé com meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu. Amém? Não vamos mudar o louvor não vou fazer isso com você não. Ela se assustou. Nós sempre terminamos com louvor, não vamos terminar com louvor. Queridos, eu precisava fazer essa viagem toda, né? De chegar lá em Abraão, vir por lá, passar pelo Egito, sair do Egito, né? Atravessar o mar, chegar no Jordão, atravessar o Jordão. Tem terra separada para nós, amém? Então, Sueli, não é à toa que você teve aqueles 2 sonhos, que era aquele lugar grande, que você chegava no equipamento de energia, né? Muito grande, e você falava: o que eu estou fazendo aqui? Eu nem lido com energia. E ela me via 2 vezes no mesmo lugar. E eu sonhei com um lugar, primo, que eram 3 andares. O 3º andar, Valéria, parecia shopping. Eu falei assim: ou bota uma escada rolante, ou bota um elevador. Tanto faz. Importante eu não subir, até porque meu joelho agora está bem prejudicado. Ontem eu senti isso. Tiveram que me tirar aqui, eu subi aqui de cima, os irmãos não contaram isso, me preservaram. Vamos preservar o pastor. Ficou um seguro ali, não ficaram de deboche comigo, entre esses 2 ali. Quem está lá no negócio que tem aqui, primo, aí bota ele para baixo, bota o velho para baixo. Ainda bem que gente não estava aí, que ele gosta de rir de mim. Estou brincando. Mas, queridos, você entendeu? Vamos colocar de pé? Estamos fechando aqui. Vamos louvar. Amém?